Eu sei que essa pergunta parece meio estranha, meio esquisita, mas pensa bem. Você realmente está vivendo ou você só está existindo? Os seus dias são realmente seus dias? Ou você só está repetindo uma rotina que já nem faz mais sentido para você? Eu vou te explicar o que eu quero dizer com isso, tá? O que que eu tô querendo dizer com essas perguntas. Acontece que tem muita gente que já morreu por dentro, mas elas tentam a todo custo mostrar que tá tudo bem. Muitas vezes, essas pessoas elas nem percebem que tem algo errado. E talvez você também não tenha percebido. Por isso, eu te pergunto: você já morreu por dentro? Você está morrendo por dentro? Fica aqui comigo, porque você vai sair desse vídeo com essa resposta, sabendo me responder isso. A gente vai conversar sobre morte interior. E o que que é essa morte interior, né? É aquele momento em que a gente sente que algo dentro da gente se apagou. Você já não sente motivação, você não se empolga mais com nada, você faz tudo no modo automático. E parece, a sensação é que a alma, ela não tá mais ali. Eu vou colocar um pouquinho de café aqui enquanto pra gente dar continuidade a essa conversa. E isso a gente chama de morte interior, então, que é essa ausência da alma. É como se essa é a sensação. E ela não chega de uma vez. Ela vai se instalando aos pouquinhos. Você começa, por exemplo, pulando aquilo que fazia sentido para você, abrindo mão do que antes te dava prazer. E quando você percebe, você já está vivendo no modo sobrevivência. Então, assim, você trabalha, você cumpre, né, as suas obrigações, só que dentro, lá no fundo, você tem um vazio que você não consegue preencher com nada. E o pior, você começa a parar de se importar com o que você sente, com os teus sonhos, com a forma com a qual você vive. A morte interior, ela pode se manifestar de várias maneiras. Presta bastante atenção. Quais são os sinais, tá? Para que você consiga identificar se você está entrando nesse estado, ou se você já passou por isso, ou se você está livre disso, tá bom? Você está rodeado de gente, mas você se sente ainda sozinho. Você passa o dia rolando o feed por horas ali do celular, mas nada te toca de verdade. Nada te preenche, sabe? Você sente um cansaço que nem o sono resolve mais. Você já acorda cansado. É uma irritação constante com tudo e com todo mundo que está ao teu redor. Você sente um tédio que não passa, por mais que você tente se distrair, como eu dei o exemplo de ficar no celular, tenta se distrair com as coisas, com essas informações o tempo todo, mas você não consegue se preencher. Você acaba de usar o celular, você já está no tédio, você não consegue. Então você acorda, você vive o dia, você vai dormir, mas tem a sensação de que absolutamente nada mudou, de que você não viveu, eh, você só passou pelas horas, você só sobreviveu aquele dia. Então é como se o brilho da tua vida tivesse sumido. E aí você segue, né, você vai seguindo, como se isso fosse normal. Só que eu estou aqui nesse vídeo para te dizer que não é. Isso não é normal. E o grande problema é que a gente se acostuma com esse estado. A vida, ela vai perdendo o como é que eu posso dizer? Ela vai perdendo o sabor, sabe, aos pouquinhos. E aí a gente vai se convencendo de que: "Ah, mas é assim mesmo. Adulto vive cansado mesmo. Ninguém tá 100% bem, né?". E aí você começa a achar normal não ter mais vontade de fazer nada. Só que viver assim é existir sem presença. É como se você respirasse, mas sem estar vivo. É você se contentar com pouco. Só que no fundo você sabe que você nasceu para mais. A vida tem mais para você. E aí, quanto mais tempo a gente vive nesse estado, mais difícil é perceber.
Porque o piloto automático, essa rotina que te engole, ela cria uma falsa sensação de conforto. Só que o nome disso não é conforto, é apatia, é desistência, é morte interior. Sabe qual é a diferença cruel, digamos assim, entre a morte física e a morte interior? A morte física é o fim, não tem mais o que fazer. Morreu, acabou, não tem mais volta. Mas a morte interior é como se a gente estivesse aqui, respirando, andando, falando. Você tem a chance de viver, mas você não vive de verdade. Você abriu mão de viver. Você está no mundo, mas o mundo não está mais pulsando, sabe, dentro de você. Só que isso aqui é muito importante. A morte interior, ela não precisa ser definitiva. E graças a Deus que é assim, né? Graças a Deus que existe uma luz no fim do túnel. Ela é um estado. Claro, é um sinal de que algo essencial foi perdido. Mas existe solução. Então ela sinaliza, olha, algo aqui foi deixado de lado. O seu propósito, o envolvimento com as coisas, o brilho, o significado da vida. E se tem esse sinal, esse alerta, tem chance de retorno. Mas é preciso coragem para você poder encarar isso de frente. Para você admitir, ok, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, por exemplo, preciso procurar uma terapia, eu preciso colocar para fora, eu preciso de ajuda. E principalmente é você dizendo: olha, eu escolho viver de novo, eu escolho renascer por dentro. E eu já estive nesse lugar, eu sempre falo, alguns temas que eu trago para cá, para os vídeos aqui do canal, eu já vivi isso. Eu já vivi essas situações. E por isso eu gosto de compartilhar aqui, porque é um sinal de que existe solução, existe uma saída. Eu estou aqui agora falando com você sobre um estado pelo qual eu já estive, pelo qual eu já passei. Eu, eu falo isso agora aqui, contando, e eu consigo imaginar, consigo pensar aqui. A imagem que vem na minha cabeça é de uma Thaís com sobrepeso, uma Thaís com os exames tudo bagunçado, com as taxas todas ruins, completamente sedentária, que se cansava até de dar 5 passos. Uma Thaís que não tinha motivação para fazer as coisas, que tinha medo de começar as coisas, que, sei lá, era uma Thaís completamente apática, que já tinha sido entregue, sabe, à morte interior. Cara, eu me arrastava pelos dias, essa é a verdade. Eu acordava já cansada, eu cumpria as minhas obrigações, mas eu me sentia vazia. E eu não sei se eu posso dizer isso, mas não era uma tristeza profunda como uma depressão, por exemplo. Mas era uma sensação constante de que eu estava desperdiçando a minha vida. E que sensação ruim, devastadora, desanimadora, de verdade. Eu sabia que o tempo estava escorrendo pelas minhas mãos, só que eu não conseguia reagir, eu não conseguia fazer nada para mudar isso. E hoje eu sei, aquilo era a morte interior. Tá, mas e aí, Thaís, o que que você fez para mudar esse cenário? Eu já digo de antemão que não foi uma grande virada de chave. Foi o simples e difícil reconhecimento do estado em que eu me encontrava. Eu não quero mais viver assim. E aqui tá o pulo do gato, digamos assim. É quando você reconhece, é quando você olha para você mesma, é quando você para e começa a perceber que você não quer continuar seguindo a sua vida daquela maneira. E às vezes demora muito. E às vezes muitos anos já foram perdidos. E eu estou muito feliz que você esteja aqui assistindo esse vídeo agora, porque talvez economize anos da sua vida. Se você se reconhece nessa situação, você vai sair desse vídeo olhando para si de uma maneira diferente.
você vai perceber que existe uma solução. Se você está nessa situação de morte interior, você já vai olhar para sua vida com essa pergunta, né, com essa afirmação: "Eu não quero mais continuar assim, não quero mais viver dessa maneira, então espera aí, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir". E a transformação começa daí, quando não é quando as coisas de fora, externas mudam, mas quando algo dentro de você muda. Você sente essa mudança quando você reconhece o estado que você está. Então a saída da morte interior, ela passa antes de tudo pela presença. É pela decisão de estar nos seus dias de verdade, de não mais viver no piloto automático, de parar de repetir uma rotina que não faz mais sentido. Você não se enxerga mais nessa rotina que você está. É uma rotina que nada faz sentido para você. E você já percebeu, não é assim que você quer viver o restante da sua vida. Se você tiver 30 anos, digamos que você viva até os 90. Como você quer viver os seus 60 anos para frente? Com essa rotina que você está hoje, fazendo exatamente o que você está fazendo hoje? Se a resposta for não, está na hora de fazer alguma coisa em relação a isso. Entende? Tá, Thaís, mas eu já tenho, sei lá, 70 anos. Ok. Como você quer viver os seus 20 anos para frente? E você pode viver muito mais que 90. A- Cada vez mais, como é que eu posso dizer? A gente está vivendo mais. Cada vez que passa, cada ano que passa, a gente vê aí as expectativas de vida cada vez mais aumentando. Então, se você viver 100, como você quer viver os seus 30 anos para frente? E eu sempre digo isso aqui, vou repetir mais uma vez: não é sobre mudar tudo de uma vez, é sobre olhar com mais atenção para o que nutre você, para o que acende você, para o que faz seus olhos brilharem quando você faz, mesmo que seja só um pouquinho. É lembrar que a vida não é um eterno, ai, esperar pelo sábado, pelo final de semana. A vida está acontecendo agora e você merece vivê-la acordado. E não só acordar para sobreviver mais um dia. Você merece viver a sua vida presente, acordado. Não sei se você é assim ou se você conhece alguém assim, que passa a semana inteira reclamando, esperando pela sexta-feira à noite, que sai do trabalho e vai para casa, e passa o final de semana inteiro jogado no sofá, dentro de um quarto, triste, e não faz absolutamente nada para mudar a semana que ele não gosta. Ele simplesmente aceitou que de segunda a sexta é um sofrimento, é um martírio. Isso, ele só tem 2 dias para viver. O resto não, é sofrer. Se você não está satisfeito com a vida que você tem, com a semana que você tem, com o trabalho que você está, com o relacionamento da forma que está, você precisa fazer alguma coisa. Se você não fizer, já disse, se você não faz escolhas, as pessoas fazem escolhas por você. E você está fadado a viver uma vida, o restante dos seus anos para frente, exatamente como você está agora, caso você não faça nada, caso você não entre em ação. Então, assim, se você chegou até aqui, nesse ponto desse vídeo, e sentiu um aperto no peito, ou talvez até um alívio por perceber que você não está sozinho e que existe uma solução para isso, eu quero reforçar e dizer para você que ainda dá tempo. Você ainda pode voltar para si, ainda pode cultivar uma vida com mais sentido, mais presença, mais verdade. A morte interior, ela pode até ter te paralisado por um tempo, mas ela não precisa ter a última palavra. E esse vídeo pode ser, sim, a economia de muitos anos da sua vida. Ela te paralisou durante um tempo, mas ela não vai continuar te paralisando. Você precisa agir. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, te despertou, compartilha com alguém que você talvez pense que, sei lá, você acha que ela também está se sentindo assim. Compartilha com ela. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative as notificações para receber os outros vídeos. A gente está construindo juntos aqui uma vida com mais propósito, todos os dias, com mais presença, mais intenção, com mais coragem para viver de verdade. Aqui eu vou deixar uma playlist chamada Despertar.
para você dar continuidade a essa jornada de construir uma vida com mais presença, com mais propósito, com mais sentido. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um beijo no teu coração, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau.